tarde para você. Estamos chegando nessa quinta-feira, hoje é dia 10 de março. Quinta-feira super gostosa para curtir o programa Eu e Você. E sabe, a Solange está de férias nessa semana, mas é claro que eu conto com a sua participação. E para participar do nosso programa é muito fácil, viu? Você pode ligar para a gente, o 9711-1313 aberto para sua participação, ou então manda torpedo SMS para esse número que aparece aí na sua tela. É super fácil e, claro, o programa não é nada sem a sua participação. Agora tem um recadinho para você. Você já pensou em ganhar um carro 0 km? Pois é, aqui na Band é a sua oportunidade de colocar aquele carro zero na sua garagem. E para isso, gente, é muito fácil. Você manda a palavra carro por mensagem de texto do seu celular para o número 7733. Aí você concorre a 7 gols, zerinho e uma BMW X1 incrível. Como eu disse, para participar, muito fácil. Envia do seu celular a palavra carro para o número 7733. Assim que você enviar a palavra carro para 7733, você entra automaticamente numa brincadeira de perguntas e respostas. E tem mais. Você ainda vai poder participar de um programa da Band ao vivo. É verdade, gente. É muito fácil. Você ainda concorre a um carro 0 km. Entendeu? 7 automóveis Gol, zerinho e uma BMW X1. Já pensou você pegar a namorada, a família num domingão para dar uma volta de carro novo? Não dá para ficar fora dessa não. Então envie carro para 7733 e participe. O carro novo que você tanto espera tá aqui, ó, no Super Prêmio da Band Vale. Bem bacana. Bom, agora, Pedro Mariano, vamos a ele, o nosso momento cultural. Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia do telefone. É, Pedro Mariano, dia do telefone. A única coisa que ninguém quer é pegar ele ocupado, né? É verdade. E hoje também é dia do sogro. Aproveito para mandar um grande abraço pro meu sogrão. Sogrão, acho que as pessoas gostam dos sogros. É a sogra que é o problema? Ou no meu caso, nenhum dos dois. É, Pedrão? É? É? Não, para com isso. Bom, no calendário dos bichos, hoje é dia da foca. Vocês conhecem a foquinha, né? Um beijinho pra foquinha. É verdade. E a nossa frase do dia, ela que é feita para sua reflexão, é de Luiz Fernando Veríssimo. O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e também de seus próprios atos. Pensa nisso, tá? Agora, você não tá muito bem com o espelho, não? Não tá gostando do que está sendo refletido? Bom, você sabe que toda quinta-feira aqui no Falando Nisso é dia de estética e beleza. E o nosso tema de hoje é o tal do efeito sanfona, sabe? Emagrece, aí engorda tudo de novo. Aí você vai emagrece e engorda tudo de novo. Será que esse efeito sanfona pode de alguma maneira prejudicar o nosso organismo? Quem responde tudo pra gente é ele, endocrinologista, Dr. José Eduardo Pulga, que está aqui ao vivo para falar com a gente. Doutor, seja muito bem-vindo, por favor. Prazer tê-lo aqui para falar desse tema que é tão importante e que tanta gente sofre com isso, né, doutor? Eu perguntei, inclusive, antes do programa começar para o doutor Pulga, se o efeito sanfona é aí o maior problema da endocrinologia hoje. É mesmo, doutor? Eu diria que é um grande problema da metabologia. Isso é vamos dizer assim, o maior desafio hoje no tratamento do sobrepeso e da obesidade, que é você não conseguir voltar a engordar novamente. Sem dúvida nenhuma, hoje acho que é o nosso maior desafio. Então, se a gente puder definir o que é o efeito sanfona, como a gente definiria? Esse nome ganhou essa imagem por causa daquele passado em que você emagrecia, engordava, emagrecia, engordava, emagrecia, engordava, fazia a imagem de uma sanfonazinha, né? E a gente sempre, era um desafio para a gente, né? Entender por que o paciente voltava a engordar. Na grande maioria das vezes, o paciente passava como um grande responsável, né? Ele era submetido a uma dieta pobre em calorias, em que se você ceifava dele alguns alimentos, depois de chegar no peso ideal, né? Um paciente com 20, 30 anos, 40 anos que fosse, você dizia o que para ele? Volte a comer, ou não volte a comer nunca mais, para não aumentar seu peso. Porque esse é um grande problema, né? As pessoas seguem uma dieta restritiva, não é? Uma dieta de regime, mas e aí, acabou o regime. Realmente esse é um grande problema. Mas o que eu vou poder comer? Será que eu vou poder voltar a comer como eu comia antes? Então, a história do efeito sanfona fala muito sobre o futuro.
E na grande maioria das vezes o paciente levava a culpa ou a responsabilidade, voltou a comer de tudo, como se isso fosse um problema, ou se isso fosse um erro e um pecado. Até que se descobriu que, na verdade, isso era um probleminha metabólico, em que o paciente era o menor dos culpados. Por quê, doutor? Porque a gente pensa que é ele que voltou a comer doce, ele que voltou a comer gordura, né? Então, existe uma coisinha hoje em dia chamada memória metabólica. É como se você, vou exagerar a figura aqui, se você pesasse 100 quilos para uma certa altura e você está obeso. Esteticamente ou pessoalmente, você não gosta desse peso. A própria medicina também não gosta desse peso, sim, ok? E nós nos juntamos, pacientes e médicos, para fazer essa perda de peso. Mas é como se o organismo seu reconhecesse aqueles 100 quilos como seu peso ideal. Ele gosta. Ele está acostumado com aquilo. Aquilo chama-se memória metabólica, chamado ponto de ajuste, ou set point, peso-alvo. Então, nós retiramos você daquele peso, fazendo você perder 10, 20, 30, 40 quilos que seja. O paciente fica feliz, a medicina fica feliz, mas o seu organismo não fica satisfeito. Então quer dizer que o grande desafio de um tratamento para o emagrecimento é manter o peso final, ou seja, emagrecer, estou no peso ideal. É a única meta. O tratamento de emagrecer hoje em dia, sério, significa emagrecer e manter. Não existe tratamento para emagrecer. E não é manter mais um mês magrinho, não? Não. Então, o que ficou provado é que o organismo lança a mão de mecanismos, presta bem atenção, ele lança a mão de mecanismos para fazer você engordar novamente, independente do que você está comendo. Caramba! Então a questão é muito mais séria do que a gente imaginava. Muito mais séria. Por isso que isso, vamos dizer assim, desculpou os pacientes. Quer dizer, então há uma espécie, vou usar alguns termos assim mais simples, uma revolta metabólica. O meu organismo quer voltar ao peso anterior, porque ele reconhece aquela memória como normal. E ele não entende aquele novo peso como um peso normal para ele. E como trabalhar o metabolismo, então, para ele entender que aquele novo peso, aquela nova forma é a ideal? Você vai ter que criar uma nova memória metabólica. Você vai ter que fazer com que seu paciente mantenha peso por um período pelo menos de 3 anos. De 3 anos. Como se ele esquecesse a memória metabólica anterior e passasse a gostar do novo peso, passasse a procurar um novo peso. Mas aí é o grande problema, né? O doutor falou pra gente que mesmo a pessoa mantendo ali, comendo direitinho, o metabolismo não reconhece aquilo como ideal. E aí, o que a pessoa vai fazer? Vai parar de comer? Não come mais nada? Acho que aí você vai ter que descobrir se você está na frente de um bom profissional ou não, na dieta de manutenção. Existem alguns trabalhos novos mostrando qual é a melhor dieta para emagrecer. Se não me engano, foi feito na Inglaterra. Quer dizer, aparentemente todas funcionam. Todas as técnicas de emagrecimento funcionam. Que sempre se baseiam em 2 coisas, né? Uma ingesta pequena e um gasto grande de calorias. Isso é um balanço negativo e você vai ter que perder peso. Mas o grande detalhe realmente é na dieta de manutenção, em que você vai ter que criar um padrão alimentar de manutenção de peso, e particularmente no meu consultório isso é uma coisa que eu luto bastante, e você vai ter que devolver o direito ao prazer. Ou seja, a pessoa vai poder de alguma maneira voltar a comer aquilo que ela gostava. Imagine sim, olha, eu vou precisar que você mantenha o peso depois de emagrecer por um período de 3 anos. Você vai me fazer um grande favor. Nos 3 anos que se seguem, você não vai comer absolutamente nada que engorda. Caramba! Por mais boa vontade, difícil, por mais projeto, né? Pessoal que você tenha, por maior que a sua saúde vá se beneficiar disso, você tem que criar um sistema em que você possa voltar a ter o direito de comer de tudo sem engordar. Bom, a gente vai saber daqui a pouquinho mais sobre essa fórmula milagrosa, não é? Para não voltar a engordar com o Dr. Pulga. Mas antes, a gente faz uma paradinha para conferir as notícias da redação. Bom, agora é hora de ficar bem informado aqui no Falando Nisso, e todas as tardes ele está com a gente. É o Rafael Lima, ele fala direto da redação
Tá aqui, Rafa, tudo bom? Nessa quinta-feira, já pós-carnaval, situação tranquila nas estradas da região? Boa tarde. Tudo bem, Natália? Boa tarde para você, boa tarde para o pessoal de casa. Quem pretende viajar agora pelas rodovias da região não deverá encontrar problemas, a não ser em relação ao tempo, não é que ele volta a ficar fechado aqui na região. E nos trechos de serra das rodovias litorâneas, principalmente a Tamoios, Oswaldo Cruz, o motorista pode encontrar neblina, o que reduz um pouco a visibilidade. Mas até agora não há informações de problemas não pelas rodovias aqui da região. A Dutra somente lá na chegada a Guarulhos, a capital paulista, é que o motorista encontra congestionamento, mas por causa do excesso de veículos. Também não há informações de acidentes por aqui não. E hoje a Polícia Rodoviária Federal, ela divulgou os números da Operação Carnaval. Ontem a gente adiantou aqui alguns números da Polícia Rodoviária Estadual e eles se confirmaram. Houve uma queda do número de acidentes, uma queda de 9%, foram 40 contra 44 no ano passado e não foi registrado nenhuma morte durante a Operação Carnaval nas rodovias estaduais. Agora nas rodovias federais, especialmente aqui na rodovia Presidente Dutra, os números são os seguintes: foram 74 acidentes no total, com 22 feridos e apenas uma morte na rodovia Presidente Dutra. No ano passado foram 48 acidentes, 16 feridos e uma morte, ou seja, em relação ao ano passado houve 2 mortes, né? O ano passado, 2010, e neste ano de 2011. Os números são considerados positivos pela Polícia Rodoviária Federal, viu, Natália? Rafael, bom, antes de a gente encerrar o Notícias da Redação, ontem a gente prometeu e hoje a gente vai cumprir. Resultado do carnaval lá em Guaratinguetá, considerado o maior da nossa região. Qual foi? O principal carnaval ficou por último. Ontem à tarde nós tivemos a apuração, inclusive a entrega dos troféus, porque tivemos empate lá. São 2 campeões, na verdade, do carnaval em Guaratinguetá. A Embaixada do Morro e Acadêmicos do Campo do Galvão conquistaram a mesma pontuação, 269,6 pontos. Como não há critério de desempate, então as 2 escolas vão levar o título, já levaram o título e serão premiadas no próximo sábado de manhã, às 10 horas, na Praça Conselheiro Rodrigues Alves. Natália. Muito obrigada, Rafael. Amanhã você está de volta aqui com Notícias da Redação, mais informações das estradas também. Aliás, o que teve de motorista sendo pego em flagrante, dirigindo embriagado nesse carnaval, não está escrito. Bom, a gente vai para a primeira paradinha no Falando Nisso. Você vai ligando para tirar suas dúvidas sobre efeito sanfona, como emagrecer com saúde. Daqui a pouquinho, inclusive, dicas de uma nutricionista bem legal. Agora a gente vai fazer aquela paradinha, mas antes tem Boca no Trombone. Eu quero dar os parabéns para a cidade de São José dos Campos. Realmente, primeiro essa rua aqui antigamente era assim, hoje está bastante limpa, né? Então geralmente a gente gosta da cidade que a gente mora. Então é isso que eu tenho a dizer.